bem-vindos a mais uma Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Obrigada a vocês que chegam até aqui, que escutam, que comentam, que sugerem, que estão sempre tentando adivinhar as frases. Eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Isso me incentiva a sempre trazer novos temas, a novos olhares para o cinema e novos convidados. E o nosso convidado de hoje está muito especial, um tema muito gostoso que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, sem mais delongas, quero dar boas-vindas ao meu convidado, Virgílio Magaldi. Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, Carolina, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo a gente. E aí, se apresente, conte um pouquinho de você para a gente. Tá. Eu sou o Virgílio Magaldi, eu sou escritor e poeta, tenho 2 livros publicados, 2 de poesia. Está saindo um daqui a um tempo, um outro de romance, né? E tem alguns ainda na gaveta, que ao longo do tempo eu vou escrevendo, reescrevendo, editando, né? E eu também sou professor, também sou pesquisador, né? E eu trabalho hoje com poesias e textos também no Instagram e nas demais redes sociais. E devo adicionar que também é um grande amigo, a gente tem trocas muito boas, diárias, sobre muitos assuntos, dentre elas sobre o nosso tema de hoje, né? Que é a jornada do herói, que é um assunto muito importante para quem escreve livro, para quem escreve roteiro, e vocês vão perceber até o final dessa conversa que é muito presente na maioria das obras que a gente acompanha. A gente não percebe o quão presente é até a gente começar a estudar um pouco mais a jornada do herói. E você recentemente estudou mais a fundo, né, Virgílio, a jornada do herói, por causa de um livro que você estava fazendo. Está fazendo, não sei que pé que está o livro, mas enfim. Conte um pouquinho para a gente como é que foi isso. Assim, né, eu sempre gostei do herói, né? Na verdade, o herói nada mais é do que o protagonista, né? Esse protagonista que acontece algo na vida dele, a vida dele muda totalmente, e aí tem uma reviravolta e ele muda alguma coisa dentro dele e que, em geral, ele sai melhor do que começou, né? Então, essas histórias, elas sempre me encantaram, né? E tem muito a ver com a nossa vida, né, em geral, né? As nossas adversidades, as nossas questões, a nossa busca por autoconhecimento, para estar melhorando, enfim. E para escrever os meus romances, eu sempre busco algo assim. As ideias que eu tenho são sempre relacionadas a algum protagonista, né? E ele se movimentando, fazendo alguma coisa. Esse livro que está saindo, que é o Beco Sem Saída, ele traz essa história, né, de um protagonista, que vai acontecendo algumas coisas com ele ao longo da história, ele vai se modificando e no final tem um ápice, né? Também tem um outro livro também que está parado, aquela coisa, a gente começa a escrever, volta, e aí acha que está travado, acha que às vezes essa história não está tão boa, espera mais um pouco, enfim. E é também baseado na jornada do herói. Então, assim, os livros que eu acabo escrevendo, na parte de romance, eu me baseio muito nisso, né? Porque eu gosto, isso me chama bastante atenção. A gente até colocou na descrição já do episódio, o pessoal já sabe quais filmes a gente vai focar, que é o Capitão América, o Shrek e o Clube da Luta. Para quem lê ou sabe um pouco sobre cada filme, a princípio, eles não têm nada a ver com os outros, né? São filmes muito diferentes, uma animação, um é um filme mais violento a princípio, né? Uma coisa mais contra o sistema, e o outro é uma história de herói tipicamente, né? Daquele herói mesmo, que começa a cair e vai crescendo até salvar o mundo. Só que, no fundo, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é que as 3 histórias têm a mesma estrutura. Elas são montadas sobre os mesmos trilhos, assim. O que muda, o que torna cada obra especial e específica e inesquecível, porque essas 3 obras são muito conhecidas, ou ao menos com certeza você já ouviu falar, é a forma como elas são retratadas no cinema. Então, é a fotografia, é a música, é a montagem, tudo isso a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor e falar desses filmes que são tão legais e tão marcantes, e no fundo traz essa jornada do herói, que é um termo, uma expressão que veio do Joseph Campbell, né, quando ele escreveu O Herói de Mil Faces. É um livro bem legal, né, Virgínia? É um livro bem completo, assim, ele vai fazendo uma análise de vários mitos e criou a história do monomito, né, que são aqueles, como se todas, ele analisou várias histórias de vários lugares e percebeu que todas as histórias passavam pela mesma estrutura básica, assim, né? Sim, é um livro assim inicial, né? Eu digo que não é um livro fácil porque ele
ele traz muitas questões, né? Ele traz muitas questões e tem um viés bastante, eu acho que freudiano e junguiano dentro dele, né? Que ele vai nessa questão psicológica mesmo. Mas eu acho que para a gente começar a nossa reflexão sobre hoje, né? A gente pode pensar que toda história tem alguém se movendo, né? De algum lugar, né? E essa pessoa tem um objetivo mais ou menos claro e outros assim mais profundos, né? Nesse movimento tem sempre barreiras, empecilhos, e a grande virada da história é saber o que esse protagonista ou herói é capaz de fazer para superar isso tudo. O que ele está disposto a aprender, a conquistar, ou deixar para conseguir o seu objetivo, né? Então, quando a gente olha alguma história, então, tanto na literatura quanto no cinema, né, é pensar o que esse personagem ele quer, para onde ele está indo, né? Quem ou o que está contra ele, ou até quem está, né, a favor dele, né? E o que ele está disposto a fazer. Toda a história ela vai casar com esse tipo de movimento. E aí, voltando a essa questão do cinema, né? O cinema muitas vezes retira da literatura uma parte significativa de contar histórias, né? A literatura, por sua vez, retira dos mitos e tradições orais da humanidade. Então a gente tem essas batalhas épicas, os deuses hindus, gregos, vikings, orixás e histórias de povos nativos que foram por séculos e séculos e séculos apenas orais e com o tempo ganharam uma forma escrita, né, para preservar a história, não depender só da memória, assim se eternizar, né? A escrita ela serviu muito, né, para isso, para essa história perpetuar. E o Campbell ele fez isso, né? Ele começou a estudar essas histórias desses povos, né? Percebeu uma semelhança dessas narrativas, né? E qual era a semelhança? Que os seus protagonistas tinham uma aventura onde apresentavam sempre uma partida, né? Estão saindo de algum lugar, né? Que a gente vai ver o mundo comum, tem uma iniciação, né? Algo que ele tem que fazer, uma aventura, e depois dessa aventura ele tem um retorno para um local que ele estava antes, que nesse retorno ele já não é a mesma pessoa, né? Então é interessante que até nesse livro do Campbell, né, O Herói de Mil Faces, né, ele cita até uma passagem dos Vedas que fala o seguinte, que a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sobre muitos nomes. E é interessante porque a jornada do herói é isso, né? É uma maneira de te contar uma verdade. E de novo a gente pode pegar os Vedas para uma descrição de verdade, né? Dos Vedas, verdade é aquilo que não muda. Logo, são formas de contar alguma coisa, um rito de passagem que não muda. E é muito interessante, né? Porque a gente pode parar para pensar. Nossa, mas essa jornada, esses passos, né? Eles garantem, né? uma boa estrutura de história, né? Garantem uma boa estrutura de história, mas tem que ser isso muito bem trabalhado em relação a cada parte, né? E eles buscam, né, representar o real, né? Não é o real ali, mas representar, trazer os aspectos de um acontecimento nessa narrativa, né? É assim, quando a gente escreve algo com a jornada do herói, a gente está representando os mais profundos mitos que permeiam a humanidade, né? Quando o Campbell ele começa a pesquisar sobre isso, ele começa a pesquisar sobre tudo, né? Sobre índios, sobre vikings, né? Sobre vários povos, e ele consegue Jesus, né? concentrar isso, Jesus, e consegue concentrar isso em algumas lições, né? Então o livro ele é super interessante para quem quer entender vamos dizer assim, esse lado da humanidade, né? Entender a humanidade em si, né? Os caminhos da humanidade, os rituais, as jornadas. E muito interessante também que ele vai extraindo arquétipos, né, dessas histórias. Daí ele vai extraindo o jeito, né, a função do herói, do mentor, da contraparte ali, ou da mocinha, ou do mocinho, e tudo isso vai como se vai criando uma receita de bolo, digamos assim, mas como você falou, é uma receita. Não quer dizer que se você seguir a receita à risca, você vai ter o sucesso de uma história muito bem contada, vai depender de como você vai dar vida a isso, né? Como se isso É. fosse o trilho mesmo, e o trem você que vai construir em cima. Foi o que o Christopher Vogler fez, né? No livro dele, da Jornada do Escritor, que ele pegou esses passos do que o Joseph Campbell fez, essa ideia, e separou em passos bem delineadinhos, assim. E virou um sucesso em Hollywood. Todos os escritores começaram a seguir os passos certinho. Assim, entre outros, né? Praticamente todos seguem, mas assim, muito famoso é o George Lucas, né?
que seguiu exatamente os passos para fazer o Star Wars. Assim, ele não nega, ele até era amigo, né, do Joseph Campbell, se eu não me engano, ele teve alguns encontros com ele para discutir essa questão. E são formas que a gente sabe que funciona, né? A gente sabe que porque a gente está acostumado. Então, você pega Harry Potter, é assim, a estrutura do Senhor dos Anéis é assim, de todos os super-heróis, mas do herói comum, né? Da pessoa comum, como o próprio Clube da Luta, que é um filme que aparentemente não tem essa estrutura de herói. Herói é isso que você falou, é o autor, né? É o personagem, é o autor da própria história ali. Então, é muito, muito curioso de ver como isso foi se desenvolvendo. E outra coisa, a gente vai explicar um pouco melhor os passos, mas eles não seguem necessariamente todos os passos em todas as obras. Você não precisa seguir a sequência. Você pode subverter isso também. Começar pelo passo final, né? Dar uma de Tarantino ali em Pulp Fiction, mudar toda a estrutura do teu filme, mas se você colocar o filme na sequência da história cronológica, é a jornada do herói, pura e simples, né? Então, isso é muito interessante também, né? Para você conseguir subverter, você tem que entender o que está acontecendo, qual que é digamos, o básico ali, né? Sim, e até filmes que, por exemplo, você tem personagem que não deseja ser herói, por exemplo, Shrek, ele não quer ser herói, né? Ele quer ter o pântano dele de volta, né? Então, mas a gente vai ver que é a jornada do herói ali, né? Nessa parte. E você falou bem, né? A jornada do escritor, né? Ela traz esses passos lapidados, né? Porque, por exemplo, o Campbell ele fez um estudo muito profundo e tem vários passos, né? Tem acho que 17, 18 passos, mais ou menos. E da jornada do escritor, a gente já tem 12 passos, né? Já tem uma diferença de um para outro. E que é interessante que ele dá uma filtrada em muita coisa que o Campbell fala, mas também é interessante ler o do Campbell, né? Porque é a base e foi o primeiro a trazer isso, né? O Campbell ele fala muito do mito, né? E o mito, na verdade, é uma provável explicação de um fato, né? É uma ficção quando eu não conheço bem uma verdade, né? Eu tomo como verdadeiro uma história que nesse momento eu não consigo explicar como ela aconteceu. Por exemplo, um raio, né? Antigamente a gente não conseguia explicar como um raio acontecia, então a gente falava que era algum deus martelando, alguém trabalhando no céu, né? Alguém Sim. fazendo alguma coisa, né? Que como você tem os vikings, como você tem várias culturas que têm figuras, né, para o raio, né? Ou então, por exemplo, você quer explicar uma criança como surge um bebê. A gente fala o quê? Da cegonha, né? Então a cegonha também é um mito, porque você não quer explicar para a criança como é isso, né? Então você cria uma história, uma ficção, que no final vai dar, porque no final vai dar, né? Tem um bebê ali, uma criança, mas o como mais ou menos a gente não sabe, né? Outra parte também interessante do mito, que era usado e ainda é usado, e a jornada do herói tem muito disso também, quando eu quero trazer um modelo de conduta humana, né? A gente vai falar do Capitão América, ele tem um modelo de conduta, né? De ser leal, de ser o certo, de agir de acordo consigo mesmo, né? E isso foi muito usado, né, principalmente pelos gregos, né, para trazer essa filosofia, né? Tem aquele também o famoso mito do Narciso, né, daquela pessoa que se ama tanto, gosta tanto que se apaixona pela sua imagem, né? E isso leva à morte, né? Sim. Mas é também um código de conduta passando ali, falando assim, é o ego, né? Você pensar só em si, olhar só para si, vai ter uma perda e um final muito ruim. Então tem essa parte muito interessante que eu acho do mito que o Campbell traz muito. Sobre a jornada do herói, assim, como a gente estava falando, ela é muito boa, né? Ela é tiro e queda, porque ela traz esse esqueleto dessa história, né? É o movimento do protagonista, né? E o cinema ele quer isso, né? Ele quer pegar aqui um movimento que prenda os nossos olhares. Então, eu uso essa jornada para criar histórias que prendam e pareçam cada vez mais reais. Eu uso também para criar uma relação com centenas de outras histórias que as pessoas já possuem na sua mente, né? Que aí funciona como se fosse um gatilho, né? A gente já tem várias histórias parecidas. Quando eu trago mais uma, né, eu consigo prender mais quem está assistindo, né? Eu faço também a jornada do herói quando eu quero que quem está assistindo se enxergue naquele papel ali. Somente a criança, né? A criança quer ser o Capitão América, quer ser o Hulk, quer ser qualquer super-herói que tem aí, né? E também que isso comova, né? O herói geralmente vai ver que ele tem alguma falha, vai ter algum problema, vai ter alguma coisa que ele não vai conseguir, isso vai comover as pessoas e também vai se aproximar, porque a gente vai ver que
Ele tem um lado que é igual a gente, né? E também a jornada do herói tem uma relação muito grande com a jornada das nossas vidas, né? A gente quer um objetivo, quer conquistar algo, ou então de uma vida desejada, né? Eu gostaria de ter uma vida, sei lá, que nem o Batman, vamos dizer assim, que era rico e conseguia combater ao mal com uma super tecnologia, sabe? Então, eu acho que essa é a magia também por detrás da jornada do herói. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante. O Christopher Vogler pegou isso e colocou transformou isso numa receita de bolo mesmo. Então, são os passos que você pega lá, você abre o livro, eu tenho livro, a maioria dos escritores tem, né, roteiristas e tal. Você vai seguindo ali, que é o primeiro passo? É acontecer alguma coisa. Tem que ter um movimento, ou a pessoa vai para algum lugar, ou ela é chamada para algum lugar, alguma coisa acontece. E depois aquela sequência, ele vai, daí ele não vai, daí ele vai, ele passa por obstáculos, aquela história que a gente vai explicar um pouquinho mais já já. O Campbell já é mais complexo, então para você entender os arquétipos, as ideias, aí eu acho que aliar as coisas, não adianta você só ter o roteiro, a sequência, você coloca qualquer vídeo no YouTube aí, Jornada do Herói, vai aparecer os passos ali, qualquer pessoa tem acesso. A diferença está em como você vai usar isso, e o Campbell traz essa análise que você falou, mais profunda dos personagens, da identificação, daí isso vai da habilidade da pessoa que escreve isso, do roteirista que escreve isso, de como você vai passar isso para a história. Então, eu acho que seria legal a gente começar a explicar os passos. Vamos usar o Shrek de exemplo direto, que daí fica mais fácil para as pessoas visualizarem, né? Que é um filme assim, tem 1 milhão de Shreks, né? Shrek 2, Shrek 3, Shrek volta, Shrek vai, mas a gente vai se concentrar no primeiro, porque no fundo todas as histórias têm a mesma estrutura. Mas o primeiro eu acho que todo mundo lembra bem, que o Shrek vai lá salvar a Fiona, daí tem o dragão, tem o Boo, tem o príncipe lá, o rei. Então, vamos contar para vocês um pouquinho melhor a partir do Shrek. Então, tá lá. O Shrek tá lá no mundo dele, não tá acontecendo nada. Tá lá no pântano, tranquilão. Daí, tem que acontecer alguma coisa. Ele começa assim, né? Vai mostrando o dia a dia dele, né? Como é que ele é feliz, né? Com a vida de ogro que ele tem. Com o pântano que ele adora, com as coisas que ele tem, né? E a gente chama isso de mundo comum, né? Assim, não é obrigatório, mas a maioria das histórias começam assim. Por exemplo, tem algumas histórias que vão começar pelo final, né? E a partir do final vai mostrar o que aconteceu para ter chegado até esse final. Ou então, quando começa, já começa com um problema, né? Já começa com uma situação, né? Sei lá, vai estourar uma bomba, alguém roubou alguma coisa, alguém tem uma doença, sabe? Alguém ficou desempregado. Já começa da ação direto. Já começa da ação. Aí, voltando até aquilo que você falou, né? É uma receita, mas ela é totalmente maleável, né? Até porque se todo mundo fizer igual, né, não vai ter muita graça, né? E até, por exemplo, você faz Shrek 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser igual, vão ter algumas diferenças em relação a isso. Mas geralmente se trabalha muito com esse mundo comum, né? Então já começa mostrando quem é o Shrek, né? Que ele é aquele personagem rude, mal educado, né? E egocêntrico, né? Que é temido, né? Por todo mundo e também poucos conhecem, né? Então, no filme ele começa por aí. Para dar alguns exemplos assim, o Harry começa na casa dos tios, aquela vidinha ali monótona. O Frodo começa ali no Shire, né, no condado também, com os amigos. É como se fosse assim, o dia a dia, né? Aquela coisa que não tem nada de extraordinário acontecendo. Um exemplo do que você falou, o Clube da Luta já começa com uma cena do final, que já, né, o John Wick começa de uma cena mais para frente também no filme. Então já começa um pouquinho, já não começa do ordinário, começa um pouquinho para frente, né? Mas também é o comecinho ainda a gente não sabe o que está acontecendo. E se você perceber, isso dura segundos a minutos, nunca é muita coisa, né? Porque tem aquela questão do cinema de prender a pessoa, né? Se você passar o mundo comum é um mundo maravilhoso às vezes, né? Ou um mundo que não te chama tão, às vezes não é tão bom, mas não te chama tanto atenção, tem que ter algum movimento, né? Você não quer ficar 10 minutos vendo como o Shrek acorda, né? Isso não é interessante. Então, assim, se a gente prestar atenção, ele é sempre também muito rápido. Ele é algo só para ambientar. Olha, e muitas vezes é importante porque o cenário, né, vai dizer muito sobre o herói, vai dizer muito sobre o protagonista. Então, assim, a gente não precisa ficar falando, né, a personalidade Shrek, mas o cenário que ele está e a ação que ele faz vão dizer muito sobre quem ele é, né?
Eu lembrei agora de um filme que eu gosto muito, chama Amor à Segunda Vista, mas não é o da Sandra Bullock, é o mesmo nome, mas é um filme francês. Que o filme começa assim, eles se conhecem, o menino e a menina ali, e isso que você falou é muito rápido mesmo, porque toda a história de amor dele se passa no letreiro inicial. Porque o conflito vai começar depois que eles já estão casados há alguns anos. Então, esse começo, o mundo ordinário, o mundo comum, passa muito rápido. Então, assim, eles vão indo, vai em casa, não sei o que, que começa numa crise do casamento. É um filme bem legal, que daí ele é escritor, e daí ele meio que mata ela no livro, e daí ela some da vida dele na vida real, e daí ele entra no universo paralelo, assim, que ele tem que reconquistar ela. Mas o interessante é isso que você falou do começo, é muito rápido, e é aquela coisa que tem filmes inteiros que é até ficar com a menina, e ali nesse filme é o contrário. O começo é todo eles ficando juntos, e começa do primeiro obstáculo do relacionamento. Então, isso é legal também, é uma outra forma de você... É um outro ponto da história que você começa, por uma outra ação, uma outra virada. Não é você conquistar a pessoa, mas é quando você passa pela primeira crise, o que vai acontecer. Então, Sim. Isso também é uma jornada do herói, mas você começa de um outro ponto da vida, né? Isso é legal também. Isso tem muitos filmes atuais que estão fazendo isso, né? De você começar num outro momento. Não precisa ser história de origem, como eles gostam, né? Começar Sim. lá quando a pessoa começou mesmo. Às vezes você começa de um obstáculo, de um momento no meio do caminho, né? Alguma coisa assim. Mas também é a jornada do herói. Ainda também traz essa questão, né? Eu percebo muito que, às vezes, esse mundo comum é interessante quando você quer mostrar, às vezes, o caos, né? O caos que a pessoa vive, né? Quando no Clube da Luta a gente vê o caos que ele tá, né? Com o problema dele de insônia, enfim. E aí você quer mostrar isso, né? Ele tá numa situação que não é tão interessante, né? E também quando você quer trazer algo novo, por exemplo, você vai falar sobre Matrix, né, que é um filme complexo e traz uma filosofia. Você tem que antes, você não pode começar de uma história já dele já dentro sabendo, descobrindo a Matrix. Ele tem que mostrar o mundo normal e vai ter que vir depois algum chamado, alguma coisa tem que acontecer, né, para a gente poder entrar no filme, né? Acho que o mundo comum ajuda muito a gente a entrar no filme. Isso, não, e você citou, mas você vai citar isso, que é aquela questão do Neo ali trabalhando apático, e é uma coisa assim, é uma vida apática, né? Eles querem mostrar isso, para mostrar justamente o contraste que isso vai ter com a aventura que o personagem vai entrar. E só para esclarecer, o herói não é necessariamente o mocinho da história. Sim. Como, né, pode ser o anti-herói, pode ser o Deadpool, sei lá, pode ser o Joker, né, o Coringa, que é o Sim, o Coringa, Não é porque a jornada se chama do herói que a pessoa é o herói, é o mocinho, é bonzinho. O herói é o protagonista, é a pessoa que tá é a partir de quem a história é contada, né? E daí, Coringa também mostra muito isso, né? O Coringa também mostra, né, o mundo dele comum, né? Como é algo sem sentido, né? Sem vida o mundo dele. Depois desse mundo comum, sempre tem algo assim para movimentar isso. Tem que acontecer alguma coisa, né? Um problema tem que aparecer, né? Então, geralmente é um desafio ou uma aventura. Aí a gente chama sempre o chamado de aventura, que é o nome padrão que isso, né? Que aí começa o quê? A aparecer, no Shrek começa a aparecer um montão de criatura de contos de fada no pântano dele. Sim. Ele estava bem, no mundo comum, né? E aí acontece um problema, né? Que começa a ter um montão de morador lá, indesejado, né? Que a partir disso ele vai tentar entender o que está acontecendo, e ele descobre que é o Lord Farquaad, enfim, e ele vai até esse Lord Farquaad para tentar tirar esse pessoal, esses intrusos do pântano dele, né? O Shrek, ele tá parado, né? Uma ação vem até ele, digamos assim. Sim. Diferente do Clube da Luta e do Capitão América, que eles vão atrás, né? O Clube da Luta, mais ou menos, né? Porque, sem dar o final, a gente vai falar do final, mas por isso que é o último filme que a gente vai falar com mais detalhe, para quem quiser pular a parte do spoiler. Mas o próprio Capitão América, ele quer se alistar, ele faz esse movimento de... Então, não necessariamente o personagem precisa estar parado e as coisas acontecendo com ele, né? Ou ele vai atrás, porque o Shrek vai atrás depois que tem uma provocação. Mas algum movimento é feito que faz o personagem sair daquela inércia, daquele... Daí a gente começa a pensar na nossa própria vida, né? Isso que você comentou no começo. Às vezes as coisas acontecem com a gente, às vezes a gente vai atrás daquilo também, né? Sim, e isso que você falou é muito interessante, porque o próprio personagem ele pode se desafiar. É o caso do Capitão América, né? Ele se desafiou, né? Ele não precisou de ninguém chegar e, sei lá, chamar ele de fracote. Uhum.
né? Chamar e aí ele mesmo se desafiou, não, eu quero participar disso. Então isso é interessante porque aí voltando, pode ser construído de várias formas, né? De várias e várias e várias formas possíveis, né? Pode ser uma doença, pode ser uma calamidade, uma pandemia, né? Uma Uhum. epidemia com contágio, é, pode ser uma viagem que acontece. E às vezes, por exemplo, pode ser um emprego. Né? A pessoa ganhou um emprego, mas o emprego vai ser um desafio para ela. Então, às vezes não é nada tão muito grande como uma guerra, tem filme que vai ser guerra, ou pode ser, às vezes, um emprego, ganhar um cachorro, ter um filho. Né? Isso é também considerado um desafio e uma aventura. Né? Isso é legal que você falou também. Não é necessariamente algo que acontece com a pessoa, né? Por exemplo, a guerra não acontece com o personagem, mas é uma coisa que muda a vida do personagem, não só a dele. Então, não precisa ser uma coisa que aconteceu só com aquela pessoa. Pode ser uma conjectura mundial, sei lá, Sim. uma coisa, uma epidemia. Desses exemplos que você deu, por exemplo, que os filmes pós-apocalípticos, as distopias que eu já falei aqui algumas vezes. Nunca é com a pessoa, é uma estrutura social, mas aquela pessoa vai ser contada a partir do olhar daquela pessoa e como aquilo alterou a vida da pessoa, daquela pessoa, que são os arcos, né? Que a gente olha o filme, olha a história, a gente se identifica quando é contada a partir do olho de uma ou duas pessoas. Se é uma coisa muito genérica, a gente perde essa identificação também, né? Acho que por isso que a jornada do herói também é tão relacionável, porque essa pessoa não vai chegar lá, vai dar tudo certo, ela vai concordar de primeira, ela vai querer ir. Não é, o Capitão América é o personagem, assim, só para esclarecer, é o meu Vingador favorito, eu amo o Capitão América, eu amo o Chris Evans, eu acho o filme, esse dos primeiros Vingadores, eu acho que é um dos melhores filmes da história de origem, a forma como é contada, mas ele é um cara muito proativo, né? O Capitão América vai sempre, ele não tem estrutura Eu já, física nenhuma. eu já sou do time Tony Stark, eu não Ah, tá. concordo com você nesse ponto. Mas que, então, é o contrário do Capitão América, né? Ele tem zero modéstia, ele vai e faz, mas ele prova que foi ele. O Capitão América, não. Sim. Mas a estrutura de filme é a mesma, né? Muda só a personalidade, enfim. Mas o Capitão América, ele tem essa questão de sempre estar indo, né? É diferente dos outros personagens. O Shrek, que a gente está falando, ele não quer fazer as coisas, né? Ele vai relutante fazer as coisas. Ele chega lá para falar com o Lorde fala, tá, eu te ajudo, mas você tem que ir lá salvar a princesa. Pô, mas eu não Uhum. quero fazer isso, mas eu, tipo, tá, eu vou porque o ônus aqui é pior, o bônus é, eu quero, né? Então é um personagem que está sendo. A história vai puxando ele, né? Diferente do Capitão América, que ele vai indo atrás da história, Sim, digamos assim. Ele fica é fazendo a verdade. história acontecer o tempo todo, né? Se você até olhar os heróis, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Algumas coisas acontecem meio por acaso, né? Ele não foi necessariamente querer, não foi lá querer nenhuma mutação, né? Foi picado Aham, pela, né? E aí também o Homem de Ferro a mesma coisa, não foi não foi ele buscar o chamado, né? sim. Aconteceu um problema com ele, enfim, e aí vai se desenvolvendo a história, né? Então, em geral, é muito reativo, realmente. Se você for ver os super-heróis, os casos que acontecem são mais reativos, né? Acontece algo, não tem uma busca, né? E é interessante falar sobre isso, porque a busca também faz parte. E diz muito sobre o personagem, né? Só pode ser o Capitão América para fazer isso porque é uma pessoa que tem virtudes, assim, nobres em relação ao próximo, em relação à nação, à pátria. São dois exemplos que eu já citei, mas que eu acho que também são bem importantes, é o Harry, né? O Harry não quer, tipo, ele tá lá em casa tranquilo, Harry, você é importante. Não, não quero, eu tô, tipo, aqui no meu mundinho, eu quero curtir minha vida, eu Sim. quero, sei lá. O Harry é um personagem, o Harry Potter, né, para quem ainda não percebeu que eu tava falando dele, mas tanto nos os 7 livros e os 8 filmes é uma história só, né? O arco grande é uma história só, é a evolução do Harry. E ele leva muitos filmes para assumir o lugar dele de protagonista. Então a gente vê que Sim. essa questão da jornada do herói com ele é muito forte, assim, ele reluta muito, ele tem muitos mentores. Para mim, o herói da história é a Hermione, mas isso é assunto para outro episódio, porque ela é tipo o Capitão América, ela vai e faz o negócio. E o Frodo também, né? O Frodo cai o anel ali na mão dele, por acaso tá na mão dele, por acaso os outros entram junto, eles estão fugindo ali na hora que eles estão roubando os legumes dos vizinhos, e por acaso, é uma coisa muito assim, isso falou, vai acontecendo com o personagem, eles vão reagindo, e a forma como eles vão reagindo diz muito sobre quem eles são. E a gente vai se identificando, né? O Sim. Senhor dos Anéis é uma coisa emblemática, são 9
personagens, né, na Sociedade do Anel, e cada um tem uma identificação maior com um personagem, porque todos eles vão tendo sua própria jornada do herói ao longo dos 3 maravilhosos filmes. Sim, e você falou uma coisa realmente, né? A resistência do herói, né? Então, depois do chamado da aventura, sempre tem uma recusa do chamado, né? Em geral, tem uma recusa desse chamado, que pode ser, às vezes, é mínima. Essa recusa, às vezes, assim, tipo, eu não sou, acho que eu não sou capaz, mas vai, eu vou tentar. Ou então pode, não vou, volta para casa e fica pensando, e aí vai acontecer alguma coisa, enfim. Geralmente, e no Shrek ele vai até o Lord Farquaad e luta lá, né, com os soldados, né? Ele está tendo uma batalha, né? E ele entra naquela batalha, luta, e ele ganha, e o Lorde ele oferta a ele assim, tudo bem, luta aqui com esses cavaleiros, mas o Shrek fala, não, eu quero mesmo me livrar dessas criaturas, né? E quando ele ganha, ele fala assim, não, vai lá, pegar a princesa para mim, enfim, rapta a princesa do dragão. E ele fala, não quero princesa, não quero entrar nada. Só tira aquele pessoal da minha casa. Tipo, se a treta não é minha. Não é minha, o problema não é meu. E quando você vê o filme, você dá razão ao Shrek, porque assim, ele só quer sei lá, a posse do terreno dele, que é dele, que ele já mora lá há muito tempo, que ninguém quer, que é um pântano. Então, assim, ele não quer se meter em problema nenhum. E é essa resistência, que às vezes é uma coisa que você concorda com ele. Não, tá certo mesmo, não tem que entrar, né, capturar, tirar ninguém, até porque ele que tem que fazer isso, porque até então o Shrek também quebra essa questão, né, do príncipe cantado, da princesa esperando, e a princesa frágil, ele quebra, e acho que uma das coisas que tanta gente gosta do Shrek é disso, né, precisava realmente sair algo que quebrasse essa perfeição e essa falta até de realidade que são os contos de fada, né? É isso aí, ele subverte o próprio estilo, né? Então, o Lord Farquaad é pequenininho e ele usa aquela bota para parecer que ele é enorme. A princesa, na hora que ele vai acordar, ele chacoalha ela, né? Não é aquela coisa Branca de Neve ou Bela Adormecida e daquele beijo apaixonado, que hoje em dia já tem um monte de meme, né? Falando que é isso, né? Como assim, dando beijo sem permissão? E ele chacoalha ela e depois ele acha que ela é indefesa, ela vai lá e ela briga, ela se defende. Então, isso foi uma quebra para agora. Hoje em dia é diferente, porque já tem vários outros filmes que trazem isso, o Wi-Fi Ralph, todos, né? Não só o Wi-Fi é o 2, mas enfim, o Detona Ralph e outros desenhos animados que trazem essa quebra de padrões, mas o Shrek foi o primeiro, e ele ainda trouxe músicas muito boas, maravilhosa, a trilha sonora é muito boa. E as danças, né, também, no final, eu adoro sempre o final para ver as danças. Muito boa, e a fada madrinha não é uma fada madrinha, e o mentor ali, a gente vai falar agora, daqui a pouco, do mentor, o mentor é o burro. Então, assim, ele subverteu todas as posições, contando uma história com aquela estrutura, mas que é muito inovadora, como a forma que ele trouxe isso, né? E a própria rabugice ali do Shrek, que ele não muda o jeito dele de ser, mas ao mesmo tempo ele vai se abrindo aos poucos os personagens, né? Sim, e eu acho que você comentou, é uma parte engraçada, né? Porque a gente fica assim, bem, quem é o mentor, né? Porque depois que você tem recusa ao chamado, tem que acontecer alguma coisa que faça esse herói voltar atrás, falar assim, olha, acho que eu vou então, já que você está falando, eu vou confiar em você, né? Então, se chama, ou encontra o mentor, né? Só que a gente pensa assim, o mentor ele vai encontrar, sei lá, o Gandalf, ele vai encontrar um sábio, ele vai encontrar alguém que é o mestre dos magos. Nossa, o mestre dos magos é o pior mentor da vida, né? Da vida, né? Ele está tentando tirar a gente da pandemia aqui também. A gente está na caverna do dragão / pandemia aqui. E assim, não é alguém bonitinho lá, não é o Yoda que vai chegar lá, enfim. O mentor não necessariamente é um ser elevado, assim, de uma espiritualidade, né, um angelical. Não. O mentor pode ser um melhor amigo, um desconhecido que tem uma outra visão, pode ser alguém que te ajuda, te dá só um toque. Por que você não faz isso? E você nunca mais vê essa pessoa. E pode também acontecer algo sobrenatural, né? Não necessariamente pode acontecer uma mudança em você, uma mudança na estrutura, no cenário,
que faça você mudar de ideia. Então, o interessante é isso, né? Que o burro, na verdade, é o mentor do Shrek e fica fácil, né? Quando a gente vê o filme, fica fácil também perceber porque qual ele é, assim, ele é o contrário do Shrek nesse ponto, Uhum. né? Porque ele é aberto a todo mundo, ele é falante, ele gosta de festa e está sempre animado. Então ele consegue, como ele é essa oposição ao Shrek, né? Os dois fazem tipo yin e yang, né? Então assim, Uhum. eles conseguem os dois juntos entrar nessa aventura, né? Então o burro ele ajuda o Shrek a enxergar isso, a falar não, vai lá, faz isso, você é forte, vai lá, faz isso, né? Vai lá pegar a Fiona, vai lá enfrentar o dragão e depois você tem seu pântano de volta. Porque normalmente a gente, como você falou, a gente pensa no Yoda, você pensa no Gandalf ou no Dumbledore, que é assim, para mim é uma cópia do Gandalf, mas tudo bem. J.K. Rowling leu É, bastante Tolkien ali. Você pensa no Morpheus do Matrix, né? sim, Você pensa nessas figuras do mestre, isso que você falou é real. E não, o Shrek já traz isso. O Clube da Luta traz o Tyler, né? O Tyler Durden é o sim, mentor do narrador, que não tem nome, até, enfim, não tem nome. Mas, enfim, o uhum, mentor às vezes como se fosse uma consciência ali, né? Alguém que está te falando uma coisa que você não quer ouvir necessariamente, ou que sim, você não está pronto para encarar ainda. Então, essa figura do mentor é muito clara. A própria a Cinderela, por exemplo, vem lá a fada, né? É claríssimo quem que é a mentora dela. A sim, ajuda, dá roupa, transforma uma abóbora. Essas animações mais clássicas é muito característico de perceber quem são os mentores. E mesmo dos filmes de herói. O Capitão América é o cientista lá, que eu esqueci o nome agora, que é o mentor dele, que é o que investe nele ali. Todos eles têm um mentor uhum, que é muito claro, que é sim, aquela pessoa que ajuda a fazer essa transição, digamos assim, dá uma é, ferramenta, dá uma palavra, dá uma motivação. Isso você falou, pode ser uma grande figura ou pode ser alguém ali muito pequeno, digamos assim, vem, fala e sai. sim, E você só vai sim. perceber a importância disso depois, né? E o do Capitão América tem um a mais, quando eu falei assim, do sobrenatural, né? Ajuda sobrenatural. A química que ele coloca, que injeta nele, é essa ajuda também sobrenatural, algo que veio, né? Então ele tem essas duas coisas, né? Tem tanto o mentor como essa ajuda sobrenatural para ele ter essa transformação. E aí, sempre que tem quando ele decide, não, eu vou, ou consegue, né? A gente chama de cruzamento do primeiro portal, o primeiro limiar, né? Que é quando ele realmente começa a aventura, né? Ele abandona aquele mundo que ele estava antes e vai entrar nesse novo mundo, né? E aí começa, por exemplo, no Shrek, quando ele aceita a oferta e vai salvar a princesa. Então, assim, não é também nada assim muito grande, algo que vai... É algo rápido. Depois que ele pensou, ele falou, não, eu quero, pronto, já começa a aventura. Isso é um ponto, assim, como se fosse um ato, né? É um ato Uhum. que quebra a história, que aí começa a história a desandar nesse momento, né? E daí que entra realmente a aventura. Ele tem vários Sim, passos, né? Mas é basicamente ele vai ter algumas quedas, ele vai ter os amigos, os aliados, os inimigos. Isso vai depender muito da estrutura do filme, né? Se sim, essa parte vai durar mais, vai durar menos. O que a gente sabe sempre, né? Que vai dar errado antes de dar certo, né? Então, vai morrer algum sim, aliado, ou ele vai, por exemplo, no Shrek, aquela hora que ele e a Fiona brigam, que ele uhum, entende errado, que ela estava falando dela mesma, que são as baixas que vai ter, não é só tudo alegre, né? Tudo feliz, vai ter essas baixas, vai dar errado antes de dar certo. Normalmente, numa estrutura da jornada do herói completa. Tem muito filme que termina na baixa, né? Termina na sim, parte que deu errado, mas a gente está falando da estrutura completa. e aí você falou é interessante, porque aí ele já agrupa tudo isso, né? Então, chama de provação, né? Provação, aliado, inimigo. Também tem outro nome, barriga da baleia, né? Que é onde você entra, tá ali e tem que sair. Você vai sair dali. Então é interessante porque essas provações podem ser tanto um sucesso ou um fracasso, né? Uhum. Ele pode tentar, né? Entrar numa competição, ele vai perdendo, aí não consegue esse, ou vai procurar um emprego, aí não consegue aqui, não consegue. Ele vai tendo alguns fracassos para no final ele ter alguma coisa boa, né? Geralmente você tem aliado, você nunca está sozinho, né? Então o Shrek ele vai também conhecendo algumas criaturas que ele vai se associando, que vão ajudando ele, né? E também tem os inimigos, né? O inimigo ele tem que ter
para gerar essa luta, né? Essa batalha, né? No caso de Shrek, ele tinha que lutar contra o dragão, né? Que na verdade ele tentou não lutar, ele tentou passar, né? Tanto que ele já chega para raptar a Fiona, né? Mas o dragão é um inimigo para ele naquele momento, né? Que pode mudar, depois vai ser o Lord Farquaad, enfim. Mas naquele momento ele tinha que derrotar aquele dragão. O Capitão América tem essa questão também, né? Ele vai atrás da aventura. Então ele se alista, ele tenta, ele vai, a hora que vai começar a aventura, eles ficam usando ele de garoto propaganda da guerra. Então, tipo, é a primeira aprovação dele, né? É o contrário, ele tá atrás da aventura e eles tiram ele da aventura. Então ele tem que fazer um movimento contrário, né? Ele tem que sair dessa inércia que colocaram ele em busca da aventura. Então eu acho muito legal essa virada que eles dão. É um filme típico de super-herói, aquela coisa norte-americana que para e todo mundo aplaude nos momentos mais importantes, né? São os filmes mais, né? Como o Homem de Ferro, que para se vestir. Tem um meme muito bom, que é ele se arrumando nos primeiros filmes, aquela roupa demora 3 horas para dobrar lá no corpo, e o inimigo esperando, porque, tipo, é muito, né, muito visual e pouco prático, na realidade. Enquanto ele estava se vestindo ali, o cara já podia ter vindo e matado ele, né? Mas é para mostrar essa mudança que vai tendo no personagem, né? Quando ele vai se reconhecendo e se reconhecendo o poder e a força que ele tem, né? Eu acho que isso é uma grande parte da jornada. É quando a Capitã Marvel cai, daí ela percebe que ela consegue levantar sozinha. Todos esses momentos que o personagem vai se vendo. E esses momentos são os melhores. Tem muito isso também quando é um filme que trata luta, né? Algum tipo de luta que você tem que fazer, de nocaute, ringue. Porque o herói não pode chegar e já, sei lá, conseguir vencer o mais forte. Sim. Né? Ou então ele tem um inimigo que é mortal, mas na primeira vez ele vai perder para esse cara, né? Sim. E aí no final que ele deve ganhar, vamos dizer assim. Deve ganhar se for certinho. Mas assim, uma hora ele tem que perder, ele tem que apanhar, enfim, é uma coisa que acontece no filme, até para gerar uma busca nossa de querer continuar assistindo isso, né? Querer, não, será que ele vai conseguir? Será que não vai? Enfim. Então, isso vai mudar muito, né? Qual provação, quem vai ser o aliado, quem vai ser inimigo. O inimigo pode ser aliado, por exemplo, eu lembrei logo do X-Men, né? Então, assim, você tem inimigo, mas o inimigo vai tem filmes ali que eles já são aliados, né? Então isso vai mudando de acordo com o filme, de acordo com a série, de acordo com o diretor, do que for falar, isso vai acabar mudando. Até o filme que eu indiquei, um dos 2 episódios atrás, é o Castelo Animado, que é um que eu adorei, um anime que eu adorei. Eu até comprei o livro, estou lendo o livro. Começa assim, ela é amaldiçoada pela bruxa das Terras Desoladas. E lá pela metade do filme, ela morre de medo da bruxa das Terras Desoladas. Lá pela metade do filme, ela tá amiga da mulher, porque a mulher perdeu os poderes, ela ficou com pena, ela inverte o momento de poder. E essa personagem, que antes era uma grande antagonista, vira uma aliada, até uma pessoa que ela começa a cuidar e proteger, e ela, tipo, muda esse foco. Isso é muito interessante das narrativas, né? Isso que você falou, tipo, nem sempre a pessoa ela tem um vilão, ela tem um antagonista naquele momento, né? Ela é importante para você naquela história, naquela aprovação, naquela diversidade, e depois pode passar isso e perde aquela força, digamos assim. Isso é muito interessante. Nessas histórias de herói, não, eles tentam deixar mais claro, né? Tipo, Caveira Vermelha lá, que é o vilão do Capitão América. Tipo, o cara não é bom, ele é de uma SS lá da Hydra, acabou, não tem lado positivo. Eles são bem mais preto e brancos, mas os outros filmes, em geral, o próprio Clube da Luta, não é tão preto e branco, né? São facetas das pessoas. Isso já é uma forma de trabalhar essa jornada do herói, porque a jornada do herói é bem preto e branco, né? É o mentor, é o mocinho, é a aprovação, é sair daquilo. E quando você começa a trabalhar essa zona cinzenta, ou você termina num momento de não tão... Tipo assim, o cara perdeu e se ferrou, entendeu? Tipo, Blue Jasmine. Blue Jasmine termina mal. Não resolve nada. Ela não aprendeu nada. Tipo, é um filme que eu adoro, do Woody Allen, que é a Kate Blanchett, mas assim, começa e termina o filme, a personagem tem uma evolução muito pequena, você só entende a situação que ela tá, e ela não aprendeu nada com aquele filme, com o final. Eu adoro o final, inclusive adoro esse filme, mas assim, dá para você terminar antes, né, dessa virada, digamos assim. Muita gente não gosta, são os filmes inacabados, mas é uma forma de você trabalhar a jornada do herói, né?
E muitos filmes eles escondem o herói, né? Isso você falou, esconde essa jornada do herói. O Clube da Luta é um, né? É um que ele esconde, não está visível. Você chega a falar, não tem como ter jornada do herói aqui, porque eu não consigo ver nada, né? Então, é uma forma também de fazer e bem sucedida, né? Porque quanto mais você esconde, você vai ter aquele sucesso ali e ninguém vai saber, porque também a jornada do herói também ela é previsível, né? É. Então, eu não sei, vocês também devem ver alguns filmes assim, somente super-herói, que você mais ou menos já sabe mais o que vai acontecer, né? É que você falou, tem um grande vilão, e esse grande vilão ele vai enfrentar uma hora, e aí, sei lá, uma hora o herói quase morre, mas aí do nada ele tira uma força sobrenatural, ele pensa no passado ou pensa em alguém, e ele consegue lutar contra o vilão. Às vezes não consegue matar o vilão, né, porque vai contra isso, né, como é que eu vou matar ele com essa raiva? E às vezes o próprio vilão tentando atacar pelas costas acaba morrendo, enfim. Então tem várias, tem várias nuances, mas essa jornada do herói, quando ela é mais visível, fica fácil você saber como é que vai acontecer, né? Até quando eu sei qual momento do filme tá, se o filme está no início, está no meio, né? Se vai acontecer mais alguma coisa ou não, só com essa jornada do herói. E é reconfortante, né? Porque você sabe que vai acabar bem, de alguma forma. Você sabe Sim, que o protagonista vai prevalecer. Então, eu acho que isso sim, que é uma grande sacada desses... Por exemplo, por que a Marvel está investindo tanto a DC e tantos outros? Porque você começa o filme sabendo que vai dar certo, né? sim, Sabendo que vai acabar bem. Talvez não nesse filme, mas agora que eles estão fazendo 1 milhão de filmes, mas é uma jornada que vai ter uma coisa positiva, é reconfortante. Então, sim, esses que seguem a jornada do herói certinho, sim. você Por sabe mais qual que é uma tenham perdas, conclusão. né? Hã? Por mais que tenham perdas, É, né? Por exemplo, a gente vai pensar no Rei Leão. O Rei Leão tem uma perda enorme, né? tem Que é do pai dele. Mufasa. Mas assim, é a jornada do herói ali também, né? Tem uma perda, não quer dizer que o final é bonito, vai ser bom e tal, mas tem uma perda que é muito ruim, mas é significante para passar o que o filme quer passar, né? Que é o Sim. ciclo sem fim, que é a ancestralidade, que é você continuar algo que os seus ancestrais fizeram, enfim, toda essa lição que o filme quer passar. É isso que você falou, é a mensagem, daí entra a mensagem, né? Daí depois que É, passa toda essa a final da jornada do herói, é o herói voltando para o lugar de onde ele sim, saiu, mas ele não é mais a mesma pessoa. Na verdade, ele não sim. precisa voltar literalmente no mesmo lugar. O Shrek volta para o pântano com a Fiona e com o burro. Ele não volta É, igual e ele não não volta volta igual, sozinho. O sim. Neil não volta para a vida dele. Ele vai para É, um outro Neil. O Frodo volta para o condado, mas ele não fica no condado. Ele percebe ao longo do uhum, tempo que ele não pertence mais àquele lugar. O Harry sim, tá a casa lá, aquele final ridículo 19 anos depois, mas sempre vai ter aquela memória. Então, assim, você volta, mas você não é mais o mesmo que você volte para literalmente o mesmo lugar. Isso é interessante, né? Porque você traz. Aí vem a lição, aí vem a mensagem que você comentou no começo, que cada filme daí vai dizer o que eles querem ensinar. Então, sim, o Shrek é essa questão toda, né? Da beleza, do que é bonito, o que é visível, tudo que se esconde por trás, aquela parte que ele fala da cebola também é muito bonita. É um filme muito sim. simbólico, né? Isso é verdade. E lembro até aquela frase, né, que fala assim que o conhecimento ele sempre te expulsa de algum paraíso, né? E é mais ou menos isso. O mundo comum é esse, né? É o mundo que você acha que está tranquilo. O Shrek achava que era bom aquilo lá, mas depois ele descobriu o amor dele, né? Ele descobriu quem amar, ele descobriu a ter uma vida em conjunto, ele descobriu a ter amigos. E aí aquela vida de pântano sozinho já não bastava mais, né? Eu acho muito legal, porque é isso que você falou, ele descobriu o amor, mas ele descobriu um lado dele, isso que é interessante. Sim. Os personagens, eles não se transformam, eles vão descobrindo novos lados que eles têm, novas fragilidades, novas vulnerabilidades, e vão existindo dentro disso. Então, o Capitão América sempre foi forte, sempre foi corajoso. Ele não tinha o físico que refletia isso, né? Mas Uhum. ao longo da história, ele só vai realçando isso que ele é. Como no Clube da Luta. Agora, quem quiser pular o final, daqui a pouco volta para ver o final, tá? Que a gente vai fazer o fechamento, falar da frase da semana, o filme da semana. Mas agora a gente tem que falar do final do Clube da Luta, porque, inclusive, é um filme que faz sentido quando a gente descobre, spoiler, a partir daqui, quem quiser pausar e pular, eu aviso quando acabar, que quando a gente descobre que o mentor, que o Tyler Durden, que o cara que tá falando com ele o filme inteiro é ele mesmo. Então,
sim, essa é a grande virada da jornada do herói, que ele passou o tempo inteiro fazendo aquilo sozinho, sem ter consciência desse lado. Para mim, esse filme tem... Nossa, dá para falar muito, né? Um livro do Chuck Palahniuk, que eu amo esse livro, eu amo esse ator, é super pesado, mas assim, ele subverte essa noção final aí da jornada do herói, né? sim, sim. E causa esse arrepio, essa coisa que você tem que... Acho que quem vê fala assim, tem que ver de novo, né? É, Quando descobre isso, fala, não, vou ter que ver de novo, porque para mim era outra pessoa ali, né? Enfim, você é enganado pelo filme a todo momento. Então, é muito interessante isso, né? E, e aí eu não sei também se você quer falar agora, mas o final, né? O final dele também é um final que também sai um pouco da jornada do herói, sim. porque talvez ele devesse ter que avançar mais alguns passos para ele voltar a mostrar como é a vida dele agora depois disso tudo, né? Mas o final não, né? Ele parte assim, do caos, daquele caos ali. A gente sabe que ele saiu mudado dali, mas a gente não tem uma história do que ele está fazendo a partir de agora, né? O livro tem. Eu amo o Clube da Luta. Pessoa que gosta do Clube da Luta por motivos de Brad Pitt e Edward Norton, mas porque eu gosto muito da história e de tudo que eles estão querendo contestar. No filme, para quem não viu, não lembra, né? Ele vai indo, criam um Clube da Luta, eles ficam se batendo lá, depois Sim, aquilo vira um projeto de destruição capitalista, eles começam a fazer sabonete com a banha das pessoas, enfim. E assim, pro Brad Pitt ali, ele achando que é uma outra pessoa, que na verdade é ele mesmo, o alter ego dele, se ele tem problemas psicológicos, claramente. E o final do filme, ele percebe isso, e a gente também, e ele termina no caos, você falou, ele termina com a Marla ali, que é a personagem da Helena Bonham Carter, também uma doida completa, mas tudo bem que é apontada pela perspectiva dele, né? Então, e acaba ali, os prédios desabando, uma música fantástica, e ele falando, você me conheceu num momento muito estranho da minha vida. Acaba no caos, né? Isso você falou, a sim, gente não sabe o que aconteceu. No livro, ele é preso, ele vai para uma clínica, ele fica internado, e meio que ele percebe que ele tem uma continuação um pouco mais, que dá uma aliviada, porque ele volta para o mundo comum. Só que o sim. filme ficou muito melhor terminando, digamos assim, terminando numa nota Claro, alta, né? Você termina, tipo, você já tá sim, chocado em descobrir que ele é o mesmo cara. Daí, de repente, acaba tudo explodindo, tipo, aí venha com você, ele joga na mão do telespectador a conclusão, sim, né? Do que o personagem aprendeu, o que o personagem vai fazer com aquilo, ele joga para você. Você que lute para concluir alguma coisa. O livro já sim. traz essa baixada. Isso também me lembra o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica, Uhum, o filme também termina antes do livro. O livro tem um final melhor, tem um final mais apaziguador, que ele meio que cresce, percebe que aquilo não é um jeito de viver. O filme termina antes. O filme também te joga na cara do telespectador. Então, isso também entra a condução do roteirista e do diretor, né? Inclusive do Clube da sim, Luta, o livro não começa do fim, o filme começa, que é fantástico, porque começa com o uhum, Edward Norton com a arma na boca, o Brad Pitt com a arma na boca dele ali, e ele toda apanhou no lugar escuro, então essas coisas que transformam, eu acho que deu para a gente ter uma ideia de como todos esses filmes são similares, né? Tem o começo, tem o sim. mentor, tem os aliados, tem os interesses românticos, né? Não necessariamente, mas sempre tem, né? Alguém ali que passa, que Sim, vai. é. Aquele que a gente falou do mundo comum, né? Que ele tá naquele mundo, aquela vida miserável dele, o trabalho dele que ele não gosta nem um pouco, né? Só pra gente ambientar. E aí, o chamado aventura, às vezes, é aquela insônia que ele tá, e ele quer se curar daquela insônia, que é o vazio dele, né? E aí ele vai no É, médico, e o médico fala para ele ir visitar grupo, né, de apoio, né? sim, E aí ele vai nesse grupo de apoio, né? E aí aí a resistência, né? A resistência é quando ele começa a ter um problema lá com a Marla, que ele fala assim. E aí é engraçado porque a gente acha que começa a dar certo, porque ele vai no clube de apoio e começa a conseguir dormir, né? sim, Mas aí a resistência não necessariamente é dele, mas pode ser provocado por outra pessoa que chega, né? Que foi sim, ela que chegou, que ele não se sentia mais confortável vendo ela em tudo quanto é grupo e sabendo que ele está mentindo e ela também, sim. né? Então isso faz ele mudar. E aí o mestre dele, o guru dele é o Tyler, né? Que é, Que não é o melhor é a mestre, consciência, né? é a consciência dele que não é um bom mestre, o melhor mestre, né? Não.
E aí acontece tudo aquilo, ele cruza esse limiar, né? Quando ele encontra o Tyler no bar, depois do apartamento dele ter sido explodido, né? Provavelmente por E ele aí, mesmo, né? Porque ele é... sim, por ele mesmo, sim. E aí ele vai no Clube da Luta, né? E aí o Clube da Luta é o primeiro limiar, né? Começou ali, ele saiu já. Sim, Começou a aventura, porque aquele negócio fantástico, né? Um negócio assim, é, vamos dizer assim, brutal, mas fantástico em relação àquele mundo que ele estava, totalmente diferente, né? E aí, provação, aliado, inimigo, é tudo aquele pessoal que ele começa a falar, conversar, as coisas que ele começa a fazer, os lugares que eles lutam, os dias. É, tem o dono do estabelecido, do lugar que eles moram, que quer pegar o lugar de volta, e ele ameaça, né, e sim, briga, enfim. Às vezes, não é que nem a gente falou do Capitão América, que tem um grande inimigo ali, mortal, né, seu. Então, é interessante isso, porque os inimigos são os empecilhos, sim. né? Os inimigos são não necessariamente pessoas, mas os empecilhos que acontecem, né? E aí, assim, tem êxito, consegue várias coisas que quer, né? Consegue fazer o Clube da Luta cresce, né? Tem vários estados, né? E aí é a aproximação, né? E aí tem a aprovação, às vezes difícil, ou o trauma, que, que é a maior, vamos dizer assim, a maior aventura, quando ele descobre que é ele mesmo. Morre o Bob, né? Numa hora lá, tem uma É, morte, tem algumas coisas sim, inesperadas no meio do caminho. E aí o grande trauma é esse, realmente, a grande lição ali, ou não, a é. grande coisa que ele vê que o inimigo é ele mesmo, né? No É, final das o último, contas. ele tem que lutar contra ele, É. né? E aí ele vai lutar contra ele, superar o medo dele, superar a questão da morte dele, até porque tem uma séria discussão, porque o Tyler ajuda ele, Tyler é alguém que ele gostaria de ser, né? Porque Sim. é um espelho para ele, porque faz tudo o que ele gostaria de fazer, só que uma hora ele tem que falar, até porque assim, eu sou o Tyler, né? E eu não quero entrar nesse papel aqui que é muito ruim, né? Dessa doideira toda que ele fazia, de, né, quebrar com prédios, enfim, explodir prédios, fazer Tá toda aquela perdendo o anarquia. controle, né? Toda aquela anarquia, né, dele. Então, acho que o filme termina nisso, né, com essa briga consigo mesmo, né, até dar o tiro, né, spoiler de novo. Não, a gente ainda E não, ainda estamos no spoiler aqui, daqui a pouco ainda a estamos gente no tem. spoiler, É, né? E é um caminho, é um caminho sem volta ali. Ele faz, né, a escolha dele, né? Ele sai dali vitorioso na forma que ele conseguiu, né? Mas aí os prédios estão explodindo e aí a gente não sabe o que ele vai fazer depois, nem o que vai acontecer com a Marla, nem com o projeto, né? Aquele vamos projeto combinar que provavelmente o prédio que eles estão também cai, né? pode sim, Porque acaba a tela, dá aquela embaçada, aparece aquela imagem pornográfica básica, né? A alusão ao próprio sim, trabalho do Tyler. Então, assim, realmente, a gente não, ele é totalmente em aberto e entra essa questão da autorresponsabilidade. Agora, sem spoilers, para quem quiser voltar, a gente vai mais falar do final, mas essa questão da autorresponsabilidade dos heróis no final, né? Sempre é uma escolha sim, deles. O que eles vão fazer com sim, isso agora? Então, isso é muito interessante também, como isso joga para quem está vendo, para quem se identificou com aquilo, né? Ou não. sim. Até no próprio, não vou dar spoiler de novo, mas o próprio Clube da Luta, né? Ele tem o grupo dele e ele tem que. Agora ele conseguiu ter uma consciência do que aconteceu e agora ele tem que lidar com esse grupo, com esses É, seguidores dele, vamos dizer assim, né? E aí como ele vai lidar agora, diferente do que ele dava antes, né? Como ele vai sim. ser um líder agora, né? Porque agora ele está no outro papel de líder e aí abre uma outra expectativa, um outro mundo para ele nesse papel, né? Eu acho que por E isso que muita gente também pede continuação, né, de alguns filmes, porque chega nesse estágio, a pessoa quer sim, saber, e agora, o que vai acontecer? Ele fica esperando uma continuação, quer que tenha uma sim. continuação, porque você quer ver uma outra jornada do herói que vai começar a partir desse novo degrau, né, que o personagem alcança. Sim, por exemplo, no Shrek, né? Aí ele ama a Fiona, está apaixonado pela Fiona, então ele deixa lá, mas ele volta, né? Ele volta no castelo para recuperar a Fiona, então é o caminho dele de volta, né? Então ele chama da ressurreição do herói, né? Ele entra no papel de herói, agora ele foi lá resgatar porque ele a ama, né? Ele interrompe o casamento com a ajuda do dragão e do burro,
e depois o retorno dele ao mundo, que não é mais o mesmo, né? Quando ele volta ao pântano com a Fiona, que agora é um outro lar, né? Agora é um lar, Sim, né? E exatamente. isso é interessante. E do Capitão América, né? A gente vai falar spoiler? Vai, né? Pode falar. O Capitão América tem 10 É, anos já, né? né? Então ele derrota, né? Mas aí ele pega o avião que está com a bomba lá, ele coloca, vai numa uma parte que tem um gelo, né? Ele entra, porque ele sabe que não vai ter combustível suficiente para ir para outro lugar, e ele sabe que ali ele vai colocar em risco a vida dele, né? Só que aí corta para o início do filme, né? Como o filme iniciou, né? E aí ele sai, não tá, ele corta para ele estar no hospital, né? No hospital da época dele, né? E ele percebe que está tendo uma partida, se não me engano, de beisebol, né? E ele nota que ele já assistiu aquela partida, Sim, né? algo está E aí errado. algo está errado. Ele sai dali correndo, né? A ressurreição do herói, porque assim ele voltou a viver, né? Aquilo ali não foi um ato dele, né? Fizeram isso por ele, mas ele está voltando ali, enfrentou a morte e viveu. E aí ele tenta voltar ao mundo comum, só que o mundo comum já é outro mundo, É o que né? acontece Ele já é depois de uma qualquer outra década, experiência, né? né? A gente nunca Sim, volta ao mundo comum, a gente quer voltar para o sim. começo, mas a gente já não consegue mais. E aí ele encontra os agentes da Shield que falam para ele o que aconteceu, né? E o filme termina assim. O Capitão América, para mim, é o mais. Você pegou o livro qualquer jornada do herói, qualquer gráfico, você vai marcando, porque é certinho, assim, eles seguem bem certinho a sequência. Basicamente, todos os filmes da Marvel fazem isso, apesar de eles deixarem mais complexo, com mais personagens, com mais histórias, com histórias que se ligam, eles sempre seguem a jornada do herói, bem claramente, assim, e até o final. Então, isso é muito bom, de uma forma, a gente sempre sabe que o herói vai prevalecer, mas é diferente do Clube da Luta que a gente citou, que acaba antes, né, dessa volta, ou de outros Sim. filmes que terminam e a gente fica tipo, meu Deus, o que a personagem aprendeu? Aprendeu alguma coisa? Ou não? Ou foi só uma Ou não, história, como a Blue Jasmine, que eu citei, né? Que é só uma história e talvez, se eu olhar com atenção, perceba a jornada do herói, mas a mudança ali não foi muito grande, não. Foi uma coisa mais é, sutil. tem, tem, tem formas de história às vezes é só uma coisinha que aprende, sabe? É só algo diferente. Tem outros, por exemplo, aquele meu malvado favorito, né? Que é Uhum. interessante, porque ele é um vilão, então assim, ele Sim. muda totalmente, né? Ele muda totalmente. Então, assim, tá muito na cara ali o quanto muda, Ah, o né? O Megamente Shrek, também, né? Eu adoro o Megamente Megamente. também, sim. O Shrek, embora tenha mudado, mas assim, ele está no pântano, né? A mudança dele é perceptível pela amizade que ele fez, pela Fiona, por ele lutar por algo, né? Então a gente pega assim, mas não foi alguém que mudou totalmente. Por exemplo, ele não deixou de morar no pântano, vamos dizer assim, Sim. né? Não deixa eu ser Então ele não, rabugento. não deixou de ser rabugento, não virou fitness, essas coisas que às vezes as É. pessoas esperam, né? Uhum. Ou então que ele virasse né, príncipe, né? E ela como uma princesa, enfim. Então tem essas diferenças assim, né? Tem mudanças enormes e tem mudanças que são poucas. Às vezes, por exemplo, o filme começa com alguém sendo reprovado numa prova, ou reprovado em algum exame, ou perdendo uma briga. E no final ele ganha a briga, sabe? Mas aí ele está mais forte, ele aprendeu Kung Fu, ele aprendeu Karatê, mas perder uma briga e ganhar uma briga, né? Enfim, Às vezes não é tanto pela mensagem, é literalmente pela jornada, né? É pelo que o a personagem jornada. passa ao longo Sim. do filme, e ali eles vão jogando os ensinamentos, não só na mensagem final, mas ao longo do filme. Então, é um assunto muito legal. A gente poderia analisar 1 milhão de filmes aqui. A gente escolheu esses para vocês verem como eles são parecidos, apesar de serem muito diferentes. O Clube da Luta vai voltar nesse programa, nessa cabine do filme, porque terá um episódio muito em breve sobre narradores não confiáveis. E o narrador do Clube da Luta é extremamente não confiável, porque Ah, ele não sabe nem de nada que está acontecendo com a própria vida. Então, é um filme que eu gosto, é um filme que tem muitas nuances. A gente pode discutir, inclusive, a própria questão contra o que eles estão protestando, né? Eles estão lutando por quê? Contra quem? sim, Então, é um filme sim. com muitas camadas e é uma jornada do herói que termina antes do fim, né? Não vai até o último passo que o Joseph Uhum. Campbell colocou. Caminhando para o final, porque senão a gente vai ficar aqui até, sei lá, semana que vem falando de cinema, que a gente gosta muito desse assunto.
Eu vou aproveitar para falar da frase da semana passada, que foi muito fácil, né, gente? Olha lá. Ou você morre herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Frase dos meus filmes favoritos, o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Christopher Nolan também terá o seu momento no sol aqui em breve. E a minha frase de hoje também é num filme que eu gosto muito, que tem muitas camadas, que é um filme que eu não gostei à primeira vista e gostei na segunda. Então, vamos lá. Te vejo em outra vida, quando nós dois formos gatos. Algumas pessoas... A Karen já deve saber, hein, Karen? Fica ligada aí, que você já sabe que filme que é esse, que a gente já falou sobre esse filme algumas vezes. E eu queria te agradecer muito, muito, muito pela conversa, pelo papo, por ter topado essa doideira de falar de Jornada do Herói no Shrek, no Clube da Luta, no Capitão América. Acho que a gente conseguiu cobrir bem, apesar de a gente não ter entrado em tantos detalhes de cada filme. Cada filme daria um episódio, né? São filmes muito bons, muito complexos, que quem não viu, quem viu faz tempo, vale a pena rever. Vou pedir para você deixar suas considerações finais e sua dica de filme para esta semana. Eu concordo também, porque a gente fica trazendo a Jornada do Herói, mas tem tantas nuances no meio disso, tem tantas coisas pequenas que vão acontecendo, porque o barato também, que também acontece com a gente, né? Quando a gente está no processo, está nessa vida, está num processo de mudança, né? A gente olha para a gente assim, 10 anos, né? Cada dia acontece alguma coisa que vai moldando a gente para a gente conseguir chegar lá, né? Sei lá, quero fazer um curso, quero fazer uma faculdade, quero me formar em algo, quero conseguir esse trabalho. A gente vai fazendo várias coisas ao longo do tempo para chegar até aquela meta, né? E é isso também a jornada do herói. Ela tem a ver também muito com a gente. Então, embora tenha essa receita, né, não é uma forma, não é nada pronto, né, que você pega e coloque ali. Você tem que ter um personagem que as pessoas têm que ter interesse nessa vida desse personagem, né? Sim. A vida dele tem que ser interessante. E aí ele tem que ter bons amigos, ele também tem que ter bons inimigos, ele tem que ter boas aventuras, ele tem que levar a gente para um mundo novo, um mundo diferente, um mundo que a gente se sinta também maravilhado em relação àquilo. Então, assim, só para a gente ver as nuances que tem e o poder que é essa jornada do herói, né? E eu queria agradecer também a você pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre escrita, também falando sobre filme, jornada do herói, e é sempre algo que a gente aprende, né? Então, assim, falando com você, quando a gente escolheu esses filmes, eu também aprendi, também revi esses filmes, fiquei vendo o que poderia trazer para cá. Então, é também uma oportunidade de aprendizado, né? Estar nesse podcast aqui também com você. E, como sugestão, né, um outro filme que também tem a jornada do herói é O Poder Além da Vida. Ah, esse filme é maravilhoso. O Poder Além da Vida. E aí é o meu convite, né? Quem puder assistir O Poder Além da Vida e enxergar essa jornada do herói, qual o mundo comum dele, o que vai acontecendo, quem é o mentor. O mentor é bem fácil. É bem fácil. Tem um nome filosófico ainda, quem sabe. Sim, esse filme é muito legal. E ele traz também assim, essas provações, traz também as dificuldades, e traz uma lição muito importante, e principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? E outra época que a gente está vivendo, que é a época da Olimpíada, né? Então, esse filme tem tudo a ver com as Olimpíadas, com a ginástica também que ele faz, e eu super indico para que vocês assistam. E onde é que as pessoas podem te encontrar teus livros? Como é que passa teus dados aí, tuas redes? Então, pode me encontrar no Instagram, que é no @virgilioescritor. E aí também, quem quiser, pode mandar direct, conversar. Eu posto sempre alguma coisa lá. Divulgo também meus livros por lá. E os livros eles estão na Amazon, está no site da Chiado, tem também na Submarino. Você encontra facilmente eles na internet e algumas livrarias físicas também. E pode também sempre comprar comigo. Recomendo todos, inclusive os que não foram publicados também recomendo todos, porque esse menino tem uma abrangência muito grande de temas. Então, leiam as coisas que ele escreve, que vai mudar a vida de vocês com certeza para melhor. E a minha dica de filme é Os 7 Anos do Tibete, que é um filme mais antigo, é um filme que está no meu livro de Crônicas de Cinema com o Brad Pitt, a gente falou de Clube da Luta,
tem uma jornada do herói muito clara e é baseado em fatos reais, uma pessoa real. Então, isso é legal também, né? A gente vê uma vida que foi transformada pela guerra e 7 anos, na verdade, são muito mais, né? Que realmente segue esse espaço também. Faço o mesmo convite, assistam o filme e vejam essas transformações. E essa questão do mentor, que eu já dando spoiler, mas o mentor é um amigo, né? Isso é legal também, da gente perceber. Obrigada de novo, obrigada por todos que ouviram, que estão aqui toda semana que vem tem mais. Qualquer coisa, estamos lá no podcast Rabiscos, Instagram, Twitter, Facebook, todas as redes sociais, ou no meu pessoal, Cartas de Carolina, e obrigada por Tadeu pelo espaço, pelo carinho e pela edição que sempre fica impecável. Um beijo para todo mundo e até a próxima!